Paz e graça, meus irmãos. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nós gostaríamos de, nesta manhã do dia 20 do 7, 2024, analisar o texto de Efésios de capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. O que nós vamos aprender aqui neste texto? Analisando várias teologias em que nós temos observado, procurado conhecer mais as coisas de Deus. Alguns defensores de que existem números de escolhidos, números de salvos que Deus já decidiu desde a fundação do mundo. Um número de pessoas que Jesus morreu só para aqueles. Existe uma teologia que não cabe bem dentro do nosso raciocínio. E nós vamos ler a Bíblia, né? Porque a teologia tem você estuda você estuda outro, você ouve, analisa e nem sempre sabe pegar o pacote pronto. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e analisa com oração o que a Bíblia está falando. Entenda um pouquinho, né? Embora sabemos que essas pessoas têm graduações, tem pós-graduação exterior, são mente iluminadas, mas nós não podemos aceitar pacote pronto. Vamos analisar, né, cada item se está em conformidade com a palavra de Deus. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho esse Efésios capítulo 1, versículo 4. Primeiro, qual foi a decisão de Deus antes da criação ou da fundação do mundo? Vamos dizer assim, qual que era a decisão que Deus tomou antes da fundação ou da criação do mundo? Qual era a sua vontade? Está escrito aqui no livro. Ou o seu prazer, que significa alegria, contentamento, satisfação. A palavra diz que Deus havia resolvido, certo? Que os seus filhos seriam por meio de Jesus Cristo. O que Deus resolveu então? Lá antes da criação do mundo. E a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus havia resolvido, né, que para pertencermos a Ele seria só através de Cristo. Isto é o que Deus estabeleceu antes da criação do mundo, que tudo seria em Cristo. Está escrito. Efésios 1, 4. Está escrito, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para pertencermos a Ele, se estivermos unidos com Cristo. Então, o que Deus estabeleceu? Antes da criação, Deus estabeleceu que tudo seria convergido. O plano de Deus, né? Está escrito lá em Efésios 1:10, que o plano de Deus é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que é nos céus e na terra. Está escrito. Não temos que estar argumentando, Deus escuta, não. Está escrito. O plano de Deus era unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que há nos céus e na terra. Então, o que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo? Que Cristo seria colocado como aquele que convergeria a Ele tudo. Então, a salvação seria... No versículo 11... está escrito assim, Efésios capítulo 1, versículo 11, pois tudo foi feito de acordo com o plano e a decisão de Deus. Ele nos escolheu para ser o seu povo unidos com Cristo. Então veja bem, Deus nos escolheu para sermos unidos
para ser o seu povo, mas como unidos com Cristo. Em Atos 4:12, o apóstolo Pedro, vai dizer assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, e por meio do nome dele, e de mais ninguém. Então está escrito, Atos 4:12, Paulo, quando fala lá aos gentios, a Cornélio, que a salvação era por meio dele. Deus estabeleceu isso. Deus tem colocado este nome ao alcance de todos. Está lá escrito, leia. Estamos mostrando na linguagem de hoje, mas o que está escrito é que Deus tem colocado esse nome ao alcance de todos. Em Atos 10:34, o apóstolo agora já vai ser... agora sei que Deus trata todos igualmente, seja qual for a raça deles, Jesus Cristo é o Senhor de todos. Na verdade, Atos 10 é que vai ser com o centurião, Atos 4 vai ser Pedro falando sobre aquele, o Senhor deu a bênção da libertação, a pregação dele. Por isto, o perdão em Jesus é para todos que aceitam-o como Salvador. O pecado não é maior do que a graça. Romanos 5:20 fala assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a morte a todos os homens, a graça de Deus é superior, trouxe a vida em Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui as aplicações. Primeiro, Deus não escolheu nenhum número de salvos antes da fundação do mundo. O que Deus escolheu antes da fundação do mundo foi o seu Filho, para que ele fosse o alvo, a salvação de todos. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Não existe número. Todos igualmente têm a oportunidade de serem salvos. A fé é plantada no coração quando você ouve a palavra de Deus. Você reconhece o seu pecado, a sua depravação, e recebe a regeneração de Deus. Tudo vem dele, por ele e para ele. Se ele não olhar para você, nada acontece. Ouve, escute, preste atenção na palavra de Deus, porque Deus estabeleceu que a salvação, isso foi antes da criação do mundo. Eu estou perdido, eu já nasço perdido, eu já nasço salvo. Não existe isto. Você se nasce, e você vai ter a oportunidade que Deus vai te dar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer ir a Deus, então é Jesus que vai te conduzir a Deus, porque isso foi estabelecido já antes da fundação do mundo. Saibamos que o pecado não é maior do que a graça de Deus. O pecado não é maior do que a graça. O pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A graça de Deus, ela pode passar a todos os homens, mas é por meio do seu Filho. Você tem que conhecer Jesus como seu Salvador. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, veja que coisa maravilhosa. A salvação foi estabelecida antes da fundação do mundo. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar o mundo, ele já estabeleceu. Tudo seria centrado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que esse é um assunto amplo que nós temos que analisar, estudar, cada dia mais, para nós nos fortificarmos nesse Jesus tão maravilhoso. Deus abençoe, em nome de Jesus.